Eu estou aqui com o André Savino, que é presidente da Syngenta no Brasil. André, eu queria te ouvir um pouco, que a gente tem alguns sinais contraditórios aí no mercado de defensivos, principalmente, né? A gente sabe que ao mesmo tempo que nesse ano, segundo o Sindiveg, aumentou, né, 3,7% parece o volume de defensivos vendidos, a gente tem algumas turbulências em algumas empresas importantes do setor, e a gente sabe que alguns produtores também estão descapitalizados. Como é que você vê o final dessa terceiro terço aí da safra 23-24 e o final do ano para esse mercado? Bom, primeiramente, queria agradecer aí a vocês de poder falar aí para o seu público, para poder falar no seu canal. É um prazer aqui estar falando com a Agrofar. Bom, o mercado agrícola ele é cíclico, né? Ele não é de hoje que ele passa por esses ajustes, né? Eu trabalho no mercado já de defensivos há 26 anos e a gente já viu vários ajustes, várias correções de rota dentro desse mercado. É importante a gente lembrar que o que a gente vivenciou em 2023, ele nada mais do que um ajuste de mercado oriundo do pós-Covid, de problemas logísticos globais que a gente enfrentou naquela época, efeitos colaterais dessa logística global da guerra, né? Considerando que a gente teve portos fechados, a gente teve uma série de desafios logísticos, a gente teve interrupções de suprimentos de grandes países produtores como China. Isso fez com que 2022 tivesse um grande impacto, e aí o mercado ele consumiu durante 2023 parte do que não foi abastecido em 22 caiu dentro de 23. Sim. Então, esse ajuste de mercado ele aconteceu ao redor de 25% em valor, né? Apesar de em volume, como você mesmo colocou aí pelos números da Sindiveg, tem aumentado, mas em valor caiu 25%. Isso daqui não muda em nada do que a gente enxerga como perspectiva do mercado do agronegócio brasileiro. Um mercado pujante, a mola propulsora da economia brasileira, que é o agro. Você vê áreas plantadas de soja crescendo, área plantada de algodão crescendo, né? Apesar dos preços de commodities terem abaixado. Sim. Então você vê um desafio do ponto de vista de rentabilidade, né? Porque o agricultor via anos atrás aí soja ao redor de R$ 170, agora ao redor de R$ 100. Mas é importante a gente lembrar a relação de troca disso, porque os insumos também tiveram esse ajuste, como a gente comentou, e a relação de troca do agricultor ela continua atrativa. Se você olhar os últimos 5 anos, o que o agricultor precisava em termos de saco de soja, o saco de milho, os sacos da commodity dele, se pegar café, está muito atrativo. Enfim, a relação de troca permanece atrativa. Então eu vejo que, obviamente, teve um ajuste, tem alguns desafios climáticos ou desafios do ponto de vista de pressão sobre os preços da commodities, mas a rentabilidade, ela, apesar de não ser como foi no passado, ela continua preservada, né? E o agro continua por uma demanda de alimentos muito grande. Perfeito. Então eu vejo que é um ajuste de mercado, mas eu continuo muito confiante ainda nesse negócio, e eu acho que 2024 para 2025 vai ser o ano da retomada do crescimento. Perfeito. Claro, o agronegócio brasileiro continua sendo importantíssimo para o mundo, para o mercado doméstico, vai continuar crescendo, vai alimentar o mundo. Mas tem produtor que está sentindo, em algumas regiões, a margem apertada, né? O próprio ministro da Agricultura esteve aqui na Show Rural Copavel hoje e comentou da expectativa dele dos preços dos insumos baixar ainda mais. Existe essa possibilidade? Você comentou algo em assentamento de 25%, né, de preços. Como é que você vê... De 22 para 23, né? De 22 para 23. Você acha que o preço dos insumos, no caso os defensivos, pode baixar mais? Não, eu não vejo. Hoje, se você olhar hoje globalmente, né, os mercados eles foram se ajustando nos últimos anos. Tanto é que esse mercado ele caiu de 22 para 23, ao redor de 25%. Muito também por ajustes desse mercado que foi
foi muito maior em 22, efeito, como eu já comentei anteriormente. E agora, você vê hoje os preços das principais commodities dos produtos químicos já em níveis muito baixos, né? Então, a gente já começa a ver também que muitos dos países produtores também tiveram a sua demanda de produção ajustada, né, tirando aquele efeito de super suprimento, né, que causa aí grandes ajustes de preço. Fertilizantes também, acho que eles já tiveram os preços bastante ajustados. E se você olhar, como eu comentei antes, o custo do agricultor, ele tá baixo. O custo dos insumos hoje, comparado com as últimas 2, 3 safras, ele está baixo, né? Por isso que quando eu falo da relação de troca, apesar da commodity do grão, do agricultor, o preço do grão ter caído, como os custos estão baixos, a relação de troca ela é favorecida, ela é bem positiva. Perfeito. Tá? A gente não projeta, obviamente, tudo pode acontecer, mas a gente não projeta para a próxima safra grandes ajustes, não. Perfeito. Mas alguns produtores, uma parte esse ano mais relevante talvez do que da safra passada, podem estar com mais necessidade de financiar para comprar esses insumos. Como é que a Syngenta trabalha para facilitar o processo de compra do produtor? Eu sei que vocês têm, por exemplo, o SIDE e outras soluções. Quais são essas principais soluções? Sua pergunta é excelente, né? Porque se você parar para analisar de uma maneira macro, a agricultura brasileira, ela não o nível de subsídio hoje que vem de fontes de bancos credenciados ao governo é muito menor do que a demanda real existente, né? Então hoje a indústria já financia bastante os agricultores, cooperativas, né, revendas, ao fazerem vendas a prazo. Hoje você tem as fintechs entrando outros bancos que não os bancos oficiais com programas do governo de custeio também, outras linhas de financiamento entrando no agro. E a Syngenta, olhando que ainda estava muito latente essa demanda por financiamento, a gente lançou uma grande inovação, que é o SIDE, que é uma grande plataforma financeira que conecta todas as fintechs e bancos para encontrar e principalmente conectar com o agricultor ou distribuidor linhas adicionais de crédito, oriundas de iniciativa privada ou de outros bancos. Para que isso daqui tivesse a disponibilidade dele, o acesso à tecnologia que a gente disponibiliza, mas também o financiamento a tudo isso. Então hoje o SIDE é uma grande plataforma que conecta bancos e fintechs, diretamente com o agricultor. E aqui na feira a gente está apresentando isso para o agricultor, está tendo um grande interesse, uma grande adesão, e é super simples, é só se cadastrar na plataforma e automaticamente, de uma maneira bastante rápida, a gente consegue disponibilizar mais essa ferramenta para o agricultor. A gente sabe que o crédito ele é o insumo dos insumos, né? Sem crédito você não tem nenhum outro insumo. Mas além do crédito é preciso estar na cabeça, estar no conhecimento do produtor. Como é que é a parte de presença da Syngenta? Tem as revendas, né? Que é uma presença ampla. A gente sabe que esse mercado também teve algumas turbulências recentes aí não no caso da Syngenta, mas de outras grandes revendas, e também na presença digital, de experiência de compra digital. A Syngenta atua nos dois campos, ou tem planos, ou como é que você avalia isso? A gente, de uma maneira geral, a gente não abre mão de estar em contato com o agricultor. Eu acho que a diferença a gente faz no campo, a presença no campo, né? Porque é dessa maneira com que ele conhece todas as nossas tecnologias, a gente consegue entender todas as demandas que ele tem. Agora, de uma maneira ou de outra, a gente precisa sempre de capilaridade para maximizar todo esse relacionamento que a gente estabelece, né? E, então, a gente tem hoje uma rede de distribuição de parceiros de muitos anos credenciados. A gente tem 200 distribuidores credenciados na Syngenta, são parceiros nossos de muitos anos, que trabalham num sistema de semi-exclusividade, representando a Syngenta na ponta, levando a nossa tecnologia para o campo. A gente trabalha com todas as cooperativas, que para mim faz
trabalho esplêndido. Né? Aqui, inclusive, aqui mencionar aqui a Copavel, que a gente está aqui na área dela hoje, aqui no show rural, que faz com que essa tecnologia chegue no campo, o desenvolvimento da agricultura no pequeno agricultor, que dá essa capilaridade, né? E, obviamente, a gente acredita que o acesso digital hoje ele é uma outra ferramenta que vai também maximizar ou levar esse conhecimento ao campo, né? O que eu não vejo é que vai existir um movimento em detrimento de outro. Eu acho que eles serão complementares. Caminham juntos. Eu acho que caminham juntos. Minha leitura nesse sentido. E a gente está, de uma maneira, olhando, observando, e está sendo preparado, sempre estando preparado, caso a gente precise atuar, a gente possa estar preparado. Mas hoje a gente atua muito forte com as nossas revendas e com as nossas cooperativas aqui para chegar a levar a nossa tecnologia no campo. Excelente. Última pergunta, André, não quero tomar mais seu tempo. Não, é isso, um prazer. E quanto a biológicos, isso a gente tem até notícias de especialistas, né, pesquisadores, que falam que dentro de pouco o padrão vai ser o biológico, o defensivo químico vai ser complementar. Como é que está a linha de biológico, que é a Syngenta Biológicos? A Syngenta tem expectativa de crescimento rápido, em médio prazo? Queria que você comentasse um pouco. Na verdade, sua pergunta é boa e ela me permite trazer um ponto de reflexão, né? Uhum. Eu não acredito em substituição tecnológica. Tá. Eu acredito, o que a gente preconiza e tem como crença de complementação tecnológica. Uhum. Nós operamos, principalmente no Brasil, que nós temos uma agricultura em ambiente tropical, nós temos 3 safras durante o ano, não temos neve, não temos nenhum fator climático que faça essa limpeza de restos culturais, né? Então, ou seja, é um ambiente propício para que sempre fungos, doenças, novas doenças, resistências, se não bem manejadas, elas se estabeleçam, e que não é positivo para o agricultor. Então, o que a gente preconiza? A gente preconiza que a gente tenha que ter, o que a gente preconiza é que tenha que ter uma complementariedade. A gente tem que ter as tecnologias elas vão se complementar. Por isso que a gente, crendo muito nisso, a gente trabalha muito forte em desenvolver um portfólio de biológico que não é somente biocontrole, são bioestimulantes e outros, mas ao mesmo tempo a gente investe 10% do nosso faturamento em desenvolvimento de novos produtos, novas classes químicas, para que a gente possa sempre estar trazendo aí para o agricultor moléculas modernas, complementares, bastante safe para o meio ambiente. Ou seja, mas o químico pode ser bastante sustentável também. Tende a ser, né? Cada vez mais. Tende a ser, é uma tendência. E eles, de uma maneira complementar, faz com que o agricultor tenha ainda mais performance. Eu acredito muito na complementariedade. Perfeito. Te agradeço muito, André. Até a próxima. Obrigado. Sucesso. Para você também. Obrigado. Obrigado. Tchau. Isso aí.